E aí, começando mais um vídeo aqui para o nosso curso. Esse vídeo eu vou falar muita coisa, eu vou falar sobre a repercussão que teve o 2032, que é o game que eu fiz. Eu até separei alguns tópicos, eu vou falar como é que eu comecei na Unreal, vou falar sobre, falar um pouco sobre como colocar o game na Steam, algumas mancadas que eu dei, críticas, eu vou falar um pouco sobre os outros games brasileiros aí, como 171, Fobia. Vou falar sobre estratégia de vendas, falar também um pouco sobre o novo game que eu estou querendo fazer agora, que eu vou começar a fazer, e sobre o faturamento do game, beleza? De cara eu já quero ressaltar aqui o seguinte: cada pessoa vai ter um faturamento diferente, entendeu? Todo mundo vai vender, mas alguns vão vender mais, outros vão vender menos. Tem games famosos aí que vendem muito por causa do marketing, certo? Então, cada um tem um resultado diferente. Então, a questão não é olhar o resultado, entendeu? A questão é o percurso, entendeu? Então, o que acontece? Eu estou gravando esse vídeo para que você tire uma conclusão, entendeu? Porque não é o resultado final, é o percurso, entendeu? Então, eu vou falar um pouco desse percurso que eu tive e assim você vai tirar uma conclusão para que você possa criar o seu game e lançá-lo, entendeu? Então, começando aqui, eu vou falar sobre um pouco sobre mim, que é o seguinte: eu usava CryEngine e eu era level design, né? Eu entrei até num grupo de um pessoal aqui e os caras estavam animados em criar um game ambientado na Amazônia e infelizmente o projeto não foi para frente. A gente ficou uns 2 anos mexendo nesse game. Foi aí que eu comecei a focar em level design, otimização e tal. Aí tanto que um dos caras que estava no grupo, eu até vi a foto dele, ele tá no grupo do 171 agora e ele tá trabalhando lá com o pessoal lá agora. Bacana, eu achei bacana ver ele lá. Um dos caras que estava lá no grupo indicou a Unreal, falou que ela estava mais fácil de mexer e tal. Aí eu resolvi migrar para Unreal. Aí eu migrei para Unreal, isso deve ter o quê? Deve ter mais ou menos, eu acho que deve ter uns 6 anos isso. Aí eu migrei para Unreal e comecei a estudar blueprints, que é uma coisa que eu ainda não tinha familiaridade. O meu objetivo era criar um game, porque era um sonho de infância, né? Eu queria criar um game. E uma dica legal que eu dou é o seguinte: quando você pensar em criar um game, primeiramente você tem que ter organização. Você tem que criar história, você tem que criar, separar os assets que você quer usar nos mapas, entendeu? Tudo direitinho. Porque se você não fizer isso, você pensar assim: eu vou criar um mapa aqui e vou fazendo. Aí não dá certo não. Você tem que ter uma história, você tem que ter toda uma narrativa, entendeu? Já pensar como é que serão os cenários, tudo, as missões, para você ter uma base. Porque se você não fizer isso, se você não tiver essa organização, digamos assim, você acaba se perdendo, entendeu? E a tendência é você desistir do seu projeto. Então, para que isso não aconteça, é bom estar tendo essa organização aí, importante, beleza? Eu estou aqui na página da Steam, do game que eu fiz, né, o 2032. Eu vou falar um pouco sobre ele agora, que é o seguinte: esse game eu demorei 4 anos para fazer ele. Não foi assim algo muito fácil de fazer. Quando eu comecei a bolar ele, como é que ele ia ser e tal, eu ainda estava estudando blueprints ainda. Recentemente eu mudei a capinha do jogo aqui, ó, como você pode ver. A história do jogo é o seguinte: ele se passa em 2032, como conta aqui, ó, 50% da vegetação global já havia sido completamente consumida
por uma praga chamada PX. Uma guerra mundial surge por recursos básicos à sobrevivência e Spider, um soldado renomado das Forças Armadas, é convocado, né? Aí o que acontece? É, é um game que eu pensei no seguinte: como eu ia fazer ele sozinho, eu pensei em fazer um game simples, sabe? Eu queria fazer um game baseado naqueles games de tiro em primeira pessoa antigo, sabe? Aqueles que... Porque o que acontece? Depois de Call of Duty, os games eles ficaram assim mais bem feitos, digamos assim, né? Com mais animações, aquelas cinemáticas top pra caramba, né? Aí o que acontece? Como eu ia fazer sozinho, eu queria fazer algo mais simples, baseado em games mais antigos, como Half-Life, Doom, Quake, sabe? Aqueles jogos mais antigos mesmo. E a minha ideia sempre foi fazer algo mais simples, porém, eu queria usar os gráficos de hoje em dia, entendeu? Eu queria fazer uma coisa assim, um gráfico mais realista e tal. E como isso aí já era a minha, digamos assim, especialidade, eu foquei muito nos gráficos, sabe? E eu sou meio assim, perfeccionista. Eu, esse mapa aí que você tá vendo, eu vou até colocar ele aqui, ó. Esse mapa aqui, eu refiz ele umas 4 vezes mais ou menos. Ele já foi totalmente diferente isso aqui. Porque eu sempre acho que eu posso fazer melhor, entendeu? Então, eu fui refazendo até chegar num ponto que mostrava aquilo que estava na minha mente, assim, que representava o que eu queria, sabe? Então, assim, por isso que eu acho que eu demorei tanto para fazer esse game. Eu vou falar um pouco sobre esse cadastro aqui daqui a pouco. O game agora está baratinho, ó, quase R$ 15, bem dizer, né? A minha ideia sempre foi vender ele baratinho mesmo, e até porque quando você põe um game mais em conta, você acaba atraindo mais pessoas, entendeu? Do que você põe um game com valor alto. E sobre como eu coloquei o game na Steam, é o seguinte: não é algo muito simples, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu usei 2 tutoriais que eu achei no YouTube, um cara ensinando como configurar lá a página da Steam, beleza? Tem uma série de informações que você tem que preencher lá, mas está tudo separadinho. Primeira coisa que você tem que fazer é pagar a taxa. Quando eu cadastrei o game, você paga uma taxa para cada game cadastrado. Eu paguei 500 e... eu acho que ficou em R$ 530, se eu não me engano, a taxa. Porque o dólar estava 5,2, alguma coisa assim. Então a taxa ficou um pouco alta, beleza? Porque eles falam que é R$ 400, mas era R$ 400 quando o dólar era R$ 4, entendeu? Quando o dólar passou para 5, foi para R$ 500, certo? E depois que você faz o cadastro do game, aí tem uma série de coisas que você tem que preencher, que são essas informações que estão aqui na tela. Aí tem um cadastro lá só para determinar qual o índice, a classificação aqui do seu game. Você, por exemplo, eles perguntam qual que é o nível de violência, é baixo, médio, alto ou extremo, entendeu? Aí você vai marcando, você vai preenchendo tudo e no final eles mostram, eles dão a classificação automaticamente. No caso do meu ficou 16 anos, beleza? Aí você tem que pôr isso aqui tudo, título, o gênero, tudo, escolher lá tudo direitinho. Aí tem a descrição do game. Aí tem uma parte lá que você coloca os dados que você acredita que o game vai rodar, né, no computador do pessoal. O ideal é fazer um teste, né? Fazer um teste mais ou menos. E eu determinei que essas configurações aqui seriam ideais para rodar meu game, entendeu? E eu coloquei essas mesmo. Ele teve uma análise aqui, eu vou falar depois sobre essa análise. Assim, o processo é o seguinte: depois que você cadastra tudo, vai para a análise, entendeu? Aí o que acontece? Eles vão te responder. Quando eles te respondem,
você tem que ir seguindo exatamente o que eles pedem, sabe? Se eles pedirem para você fazer alguma modificação no game, igual o meu, eles pediram para mudar uma coisa no controle, porque o meu game inicialmente ele rodava com joystick, certo? Mas só que eles falaram lá que tava dando um bug lá. É, eles explicaram lá e tal, aí eu pensei bem, eu falei assim, eu tô achando que isso vai atrapalhar meu game, porque se o game tiver algum bug no controle, pode ser que te prejudique, até a vender o game, né? Aí eles falaram lá, se você achar que não há necessidade de ter o controle, você não precisa colocar o controle, o joystick, entendeu? Pode ser só teclado e mouse. Aí eu acabei deixando teclado e mouse, porque eu já ia lançar o game, certo? Então eu já resolvi isso rapidinho e pronto, acabou. Até porque eu fiz um teste jogando com joystick, eu acho que jogar game de primeira pessoa com joystick é muito ruim, né? Então eu optei em tirar, sabe? Eu achei mais fácil e eu acho que jogo em primeira pessoa você tem que jogar com teclado e mouse, entendeu? Essa é a minha opinião. Aí depois que eles aprovaram o seu game, ele tem que ficar, se eu não me engano, um mês em análise lá. E depois de um mês, agora eu não lembro se é um mês ou se é 15 dias. Se eu não me engano, eu acho que é um mês. Eu esqueci agora. Mas ele tem que ficar em análise lá, eles testam o game todo, entendeu? E depois que tá tudo certinho, você vai. Aí aparece um botão lá para você publicar o game, entendeu? Tem uns tutoriais na YouTube que ensina a fazer isso, sabe? Quando eu pretendo lançar um novo game, quando eu for fazer o cadastro dele, eu vou tentar gravar como fazer o cadastro, entendeu? Porque falando assim é difícil, porque é muita coisa. Aí eu vou tentar mostrar todo o esquema de publicação, aí fica mais fácil. Aí eu vou postar aqui no curso, beleza? Eu vou falar um pouco também sobre uns bugs, umas mancadas que eu dei, que é o seguinte. Meu game, até que bug, eu cheguei a ver dois nele só, sabe? Bug é uma coisa que meu game não tem muito não. Mas só que é o seguinte, às vezes a gente fica preocupado com certos bugs que aparecem no game, mas só que o que acontece? A maioria dos games, mesmo games famosos, como aconteceu com o Cyberpunk, eles têm bugs. O Cyberpunk chegou a ser tirado, eu acho que esqueci o nome, não sei se é Play Store, chegou a ser tirado de tanto bug que ele tinha. E detalhe, ele foi feito com um time de, tipo assim, eram os melhores que eles acharam lá, eles colocaram para fazer o game. E mesmo assim o game saiu cheio de bugs, entendeu? Estou falando isso é porque é o seguinte, às vezes você se cobra demais, querendo fazer um novo Call of Duty, um novo Crysis, que foi meio que meu caso, sabe? E na verdade você não precisa fazer um novo Call of Duty, nem um novo Crysis, nem um novo The Last of Us, entendeu? Você não precisa fazer um novo. Basta você fazer o seu game, aquilo que você acha que é legal, que o pessoal vai gostar, entendeu? Você usar a sua criatividade, entendeu? E é isso aí. Não tem que achar que você tem que fazer uma nova versão do Call of Duty, entendeu? Ou do Resident Evil. Então eu vou até pôr um videozinho aqui que eu achei na internet, que é sobre os bugs do GTA. Eu não sei se vocês viram. Eu vou colocar o videozinho aí, só para vocês dar uma olhada aí. Mito confirmado. Se você bater de frente um avião com seu carro tunado, o avião vai explodir e deixar seu carro intacto. Tá preula! Funcionou. O Chopp confunde uma bolinha com granada e quando ele percebe, já é tarde demais. O barco anda em qualquer lugar que tem água, independente da quantidade. E olha só, realmente funciona. Se pousar a moto com as duas rodas no chão, você não toma dano. Ai, mas se você pular um pouquinho antes de pousar, aí não toma nenhum dano. Confirmado. A explosão não te dá dano se você tiver a 90 graus da parede que tem C4. Caraca! Tomar café no GTA V te torna imortal.
Posicionar C4s dessa forma no jato faz com que você consiga cortar as asas dele. Tcharam! Você consegue implodir o tanque de guerra também. Aí o que acontece? Você pode ver que mesmo um game como GTA, que já está na versão 5, né, se eu não me engano, ele tem muito bug, entendeu? Então se você conseguir fazer um game perfeito é meio complicado, sabe? Você vê que até para grandes produtoras é difícil, porque se fosse fácil eles não iam lançar game cheio de bugs, certo? Aqueles games da Ubisoft, quando eu jogava muito videogame, eu lembro que eles eram assim, todo game que a Ubisoft lançava era cheio de bugs, entendeu? O game chegava a travar de tanto bug que tinha. Então assim, se você está fazendo seu game sozinho ou se está fazendo com um grupo de 3, 4, 5 pessoas, entendeu? Algumas coisas acontecem mesmo, entendeu? Eu, quando eu fiz quando eu ia lançar meu game, eu fiz todo uma revisão dele, entendeu? Eu acabei com todos os bugs que ele tinha. Inclusive, tinha um bug que um mês antes de lançar o meu game, ele ainda estava com esse bug, e era um bug grave. O bug era o seguinte, eu estava jogando e de repente o, o meu personagem parava de atirar, do nada, ele simplesmente parava de atirar. E quando eu fazia alguma coisa, tipo recarregar a arma, ele voltava a funcionar o botão de tiro. E aí eu pensei, pô, tem alguma coisa relacionada com recarregar a arma ou com alguma outra coisa assim, né? Aí eu fui analisando por muito tempo, analisei a blueprint e não tinha problema nenhum na blueprint, sabe? Nenhum. E esse problema passou um ano, o problema estava lá. Aí, um mês antes de lançar o game, eu pensei assim, não, eu não posso lançar o game desse jeito. Aí o que eu fiz? Eu já tinha analisado as blueprints tudo e elas estavam todas perfeitas. Aí o que eu fiz? Eu criei um mapa, eu sentei um dia no computador, criei um mapa. Aí eu criei um box collision, né? E ali dentro desse box eu colocava as blueprints que eu achava que podia estar o defeito. Então o que acontece? O que eu programei lá? Se ele parasse de atirar, né? Mesmo tendo balas, né? Ele parava de atirar. Se eu entrasse no box e lá dentro do box tivesse a blueprint que corrigiu o problema, aí eu ia saber, entendeu? Então eu tinha que ficar atirando, correndo no mapa até o problema acontecer. E às vezes o problema acontecia com 3 minutos, às vezes acontecia com 5, às vezes acontecia com 10 minutos, entendeu? Às vezes com 20 minutos. Aí eu tinha que ficar correndo lá. Na hora que o problema acontecia, eu entrava no box e atirava. Se o tiro não funcionasse é porque não tinha nenhuma blueprint ali que que estava causando o problema, porque eu já tinha feito toda uma análise, entendeu? De toda a blueprint do meu game e eu não achava o problema. Até que um dia eu imaginei que podia ser o widget, porque o widget era a única coisa que fazia o meu personagem parar de atirar, né? Porque quando entrava um widget, meu personagem não podia atirar enquanto a imagem estava na tela, certo? Aí eu analisei ele lá e nada, tava tudo certinho. Aí acabou que no final das contas eu resolvi testar uma blueprint lá, eu até esqueci o nome dela agora. Eu acho que era Game Mode UI, né? Que era uma que é usada no widget. Aí eu pus ela lá, aconteceu o problema, na hora que eu entrei no box trigger, o tiro voltou a funcionar. Aí eu descobri que era ela, aquele node lá. Então assim, bug sempre vai ter, mas só que você não pode deixar um bug que vai prejudicar a jogabilidade da pessoa, entendeu? Se a pessoa comprou seu game, estiver jogando e tiver algum bug no controle,
ela simplesmente vai devolver seu game. Porque na Steam é assim, a pessoa compra, se ela agradou, beleza. Se ela não agradou, ela devolve o game, entendeu? Aí uma mancada que eu dei no lançamento do meu game, isso aí é uma dica importante aí para você que vai lançar seu game. Foi a maior mancada que eu dei no lançamento, que foi o seguinte. Eu lancei o game, as pessoas começaram a comprar o game e começou a chover vídeos no YouTube dele. Mas só que eu estava percebendo que o que aconteceu? De cara, eu vi que estava tendo muita devolução. Por exemplo, os 10 primeiros que eu vendi, 5 foram devolvidos. Aí eu pensei assim, mas 5 devolveram, né? É muito. Então, eu fui ver os vídeos, eu percebi que as pessoas não estavam sabendo jogar o game. Porque o game é o seguinte, ele tem uma característica própria. Ele tem uma arma, mas com várias munições. E essas armas, essas munições, têm que ser colocadas estrategicamente, entendeu? Então, as pessoas não tinham essa estratégia. Elas queriam resolver tudo com uma munição só. Aí que eu percebi uma coisa, quando você começa a jogar um Call of Duty, por exemplo, tem aquela primeira fase que é um tutorial. Eles ensinam você a jogar para depois você entrar no jogo. Eu sempre achei que isso era besteira, sabe? Mas só que com o lançamento do meu game eu vi que você não pode lançar um game sem ter um tutorial antes de começar o game. Porque a pessoa, quando ela começa a jogar e não sabe jogar o game direito, o que ela pensa? O game é ruim, entendeu? Se eu começo a jogar um game e eu não entendo como é que funciona a jogabilidade dele, o que eu penso é o que? O game é ruim, entendeu? Então eu fui e fiz uma atualização do meu game, entendeu? Ela tá até aqui, ó, mostrando aqui, ó. Criei um widget mostrando como que usa as munições, dando umas dicas, entendeu? E fiz a atualização lá. Depois que eu fiz essa atualização, começou a parar as devoluções, porque aí as pessoas começaram a entender como que era a jogabilidade. E eu vim aqui também, ó, cadê histórico? Aqui no canal do YouTube aqui, coloquei um vídeo tutorial de combate que mostra como que você usa a arma, entendeu? Aí depois que eu fiz esse vídeo, eu comecei a ver no YouTube o pessoal jogando da maneira correta. E isso foi legal. E o game parou assim. Sempre tem alguma devolução. Porque o que acontece? As pessoas compram na Steam com a intenção de avaliar o game, sabe? Ela compra, avalia, se for o que ela quer, ela fica com o game. Se não for, ela devolve, entendeu? Então, assim, depois que eu fiz esse tutorial, eu resolvi o problema. Então, fica aí essa dica importante, é você fazer um tutorial para o seu game. Antes de começar o game, entra no tutorial, a pessoa entende como que joga o game e depois sim a pessoa entra no game, beleza? Uma outra coisa que eu quero falar também é sobre as críticas, que é o seguinte, todo game tem crítica. Eu fico vendo vídeo de reviews de análise, né, de filmes e tal. Eu fico vendo a quantidade de crítica que tem um filme ou às vezes um game, sabe? Igual agora acabou de ser lançado o filme do Flash. Lançou um outro também, deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que não, era o do Flash mesmo. Aí, que tanto de crítica, né? Então, a tendência dos games que você for lançar é que ele tem alguma crítica mesmo. Isso é normal. Aqui tem uma análise, você pode ver que está aqui, ó, uma análise de usuário. Essa análise o cara fala que o game, ele critica o game e tal, e aí fala umas coisas que não tem nada a ver, sabe? Falando que o tiro parece uma bola de bazuca, sabe? Coisa que não tem nada a ver. Nos próprios vídeos aqui, ó. Você vê o vídeo aqui, ó. Você pode ver que o tiro é normal, não tem nada disso, entendeu? Então assim, tem críticas boas, que é a chamada crítica construtiva, entendeu? E tem as críticas ruins. Aí o que acontece? Eu
eu gostaria de até falar com vocês aí que estão fazendo esse curso, que é o seguinte, a gente tem que, sempre quando você vê um pessoal que está lançando game, ou está fazendo algum trabalho na Unreal, por mais que seja simples, a gente tem que motivar a pessoa, sabe? Às vezes as pessoas criticam, zombam, entendeu? Mas eu acho que isso aí é meio estranho, porque você tem que incentivar, entendeu? Mesmo que for um jogo simples, sei lá, o cara fez um jogo de cartas, entendeu? Então eu acho que só pela atitude do cara de tentar aprender, de tentar fazer um game, entendeu? Eu acho importante incentivar a pessoa a continuar, entendeu? Esse próprio curso que eu estou fazendo aqui, ó, se eu tenho só críticas, você acha que eu vou animar fazer vídeos para complementar ele? Eu não vou animar, entendeu? Agora, quando tem elogios, quando o curso está vendendo, tem elogios, aquela coisa, tudo isso incentiva a gente a prosseguir, certo? Então, eu falo isso porque tem games super simples, sabe? Se eu ver aqui, deixa eu ver, vamos ver um aqui. Aqui, olha esse aqui, ó. Game, deixa eu clicar nele aqui, ó. Olha o game que o cara fez, ó. Um game simples, tá vendo? Bacaninha, entendeu? Aí você vai virar e falar assim, o game tinha que ser 3D. Não, ele não tinha que ser 3D, entendeu? O game foi feito para ser isso aí, ó, entendeu? Ele não foi feito para ser 3D. Então, sobre as críticas, é o seguinte, quando o meu game estava com 50% produzido, eu fiz um vídeo, tipo um trailer, né, mostrando o game e publiquei lá no grupo do Face. Aí teve uma crítica, né, o cara falou umas coisas lá e tal, aí eu não liguei muito para aquilo não. Aí depois um outro cara, o segundo comentário, o cara colocou um textão lá enorme, entendeu? Aí ele até falou que o game parecia, ele fala assim que o game parece que tem potencial e tal, e ele criticou várias coisas. Duas coisas marcou esse comentário dele, assim, marcou em mim, né, o comentário. Que é o seguinte, ele falou sobre as animações que estavam simples demais, e realmente, as animações estavam muito simples, tanto que depois dessa crítica, eu resolvi melhorar elas, e eu melhorei elas bastante, mas é como eu falei, a ideia sempre foi lançar um game simples, baseado nos games de tiro antigo, entendeu? E ele falou da inteligência artificial. E realmente, na época, eu ainda não tinha estudado inteligência artificial, e os personagens eles simplesmente perseguiam e atiravam, só isso, nesse vídeo que eu coloquei lá. Aí eu resolvi estudar a inteligência artificial. Aí eu consegui bolar uma inteligência artificial bacana, baseado em enxergar, ver, né, ouvir e sentir. Então o personagem, o inimigo, ele pode te ver, ele pode te ouvir e ele pode sentir. Sentir o quê? Tipo assim, se eu der um tiro nele, ele vai procurar quem é que atirou nele, certo? Então a inteligência artificial é feita com base nesses três sentidos, digamos assim, né? E tanto que até depois eu resolvi compartilhar isso, fazendo o curso aqui, entendeu? Na Udemy. E eu acho que ficou legal a inteligência artificial que eu fiz, ficou bem parecido com o, o que a gente vê aí nos games. E sobre inteligência artificial, eu quero até colocar um vídeo aqui. Eu não achei o vídeo que eu estava procurando, sabe? Mas eu achei esse vídeo aqui, ó. É do The Last of Us, né? Eu vou deixar ele rolar um tiquinho aqui. Deixa eu baixar um tiquinho o volume. Aí aqui, ó, nessa parte que eu quero mostrar. Esse inimigo aqui, ele está andando, certo? Não é o vídeo que eu queria mostrar, que eu não achei o vídeo, sabe? Esse bicho aqui, ele está andando aqui, certo? Aí, ele está aqui escondido, ele não está vendo ele e tal, ele vai, pega ele e mata ele. Aí, se você analisar isso aqui, talvez você já fez isso no seu game,
É exatamente, mas é exatamente, não tem nem o que mudar, nada. Isso aqui é o sistema de waypoint que a gente vê aí nos vídeos aí da Unreal, entendeu? E até o que eu ensino. Então aqui o bicho está passando, ele não enxerga ele porque ele está atrás da coluna, entendeu? E ele está fazendo a patrulha com o waypoint. Ele chega aqui no waypoint e vira para seguir para o próximo waypoint, entendeu? Ele não está vendo ele porque a visão dele está para frente, ele não tem olho atrás, né? Então a visão dele está para frente. E aí ele consegue pegar ele e matar ele, ó, tá vendo? Então, nesse vídeo aqui, isso não fica muito evidente não, mas no outro que eu vi é impressionante como é que o bicho ele anda reto, chega no waypoint vira, chega no outro waypoint vira de novo, entendeu? Porque às vezes você pensa assim, igual eu pensei, esse sistema de waypoint deve ser um sistema ultrapassado, porque esse sistema ele é antigo já. Aí eu vejo um game como The Last of Us aí, ó. Eu vejo um game tão famoso como esse usar um sistema básico, entendeu? Eu acho bacana. Porque às vezes a gente pensa que a gente está fazendo algo que não possa fazer sucesso, mas quando você vê que os profissionais também usam, entendeu? Aí você vê que você está no caminho certo, entendeu? E falando sobre outros games brasileiros, eu vou pegar aqui um 71. Esse aqui é o mais famoso na minha opinião. E é o que mais vendeu, eu acho, se eu não me engano. Esse game ele está sendo muito criticado, por quê? Porque os caras usaram, assim como eu usei, eles usaram muita coisa do Marketplace, da Unreal, entendeu? Esse sistema de carro, sistema de física e tal. Mas só que o que eu penso é o seguinte, o que está lá no Marketplace não é só para visualizar, entendeu? Aquilo ali é para você usar, entendeu? Então você compra e usa no seu game. A ideia é essa. Eu vejo muita gente criticando, falando assim, eles usaram um sistema do marketplace, mas o negócio ele é vendido para você usar no seu game. Ele não é vendido para você deixar na vitrine, nada disso, entendeu? Ele é vendido para você usar no seu game. Então não faz sentido você criticar, eles usaram o sistema de física do marketplace, dos carros, entendeu? Ou do céu e tal. O que às vezes atrapalha é o seguinte, como é que eu vou dizer? É a expectativa. Tipo assim, os caras, pelo que eu entendi, só para você ter uma noção, quando eu usava a CryEngine, isso deve ser 7 anos atrás, eu já vi esse game sendo, eu já vi trailer, como esse aqui, ó, desse game. Quer dizer, tem mais de 7 anos que eles estão fazendo esse game. E até hoje, ó, deixa eu ver, ele ainda está em acesso antecipado, tá vendo? Quer dizer que até hoje ele não foi lançado oficialmente. Porque não é fácil criar um game igual esse aqui. Eu vi o trailer dele, o último. Ele já está bem evoluído o game. Mas o que tudo indica é o seguinte, que assim como eu e assim como você, quando eles começaram a fazer esse game, eles eram bem iniciantes ainda, assim, eles estavam aprendendo, entendeu? E estão aprendendo até hoje, entendeu? Então por isso que demora. Porque eu penso assim, se todos eles fossem profissionais, profissionais que eu falo assim, profissional se eles já eram experientes desde o início, esse game já estaria pronto há muito tempo, entendeu? Até porque, se você olhar isso aqui, ainda mais que eles usaram coisas lá do Marketplace, isso aqui não é algo que demore 7 anos para fazer, entendeu? Mas eu acho que está muito bem feito, entendeu? Mas eles estão falando que ele tem muito bug, cara. E esses bug é complicado, porque se você está jogando um game e ele tá cheio de bug, isso aí atrapalha a diversão, entendeu? E acaba que influencia nas vendas do game,
entendeu? O meu game, eu acho que ele foi tipo mal compreendido. Por quê? Porque eu quis inovar, sabe? E essa inovação as pessoas não entenderam direito, porque ele é um game que você usa apenas uma arma e você tem que ter estratégia com a munição para poder passar as fases do game, sabe? E isso a pessoa não está acostumada com isso. As pessoas estão acostumadas a pegar várias armas e tal, né? Aí isso eu acho que atrapalhou um pouco as vendas do meu game, sabe? Porque às vezes inovar é importante, sabe? Mas a pessoa tem que entender essa inovação. Por isso que eu falei que é importante você criar um tutorial ensinando a jogar o game, entendeu? Para a pessoa, o que você tiver de inovador no seu game, para quem está jogando, entender a lógica daquilo ali, entendeu? Outro game que chamou minha atenção foi o Fobia, brasileiro também. Esse Fobia, ele é um game brasileiro e ele foi lançado para videogame, cara. Bacana isso. Recentemente eu recebi uma proposta de uma empresa americana que eles pegam games da Steam e lançam para videogame. Então eles fizeram uma proposta para mim para lançar o meu game para videogame. Mas só que uma coisa importante que você tem que entender é o seguinte: um game, o certo é que ele seja original. O que significa isso? Original não é que ele não pode ser pirata, não é questão de pirataria. A questão é o seguinte: um game original significa que tudo foi feito por você, entendeu? Esse Fobia, tudo indica, eu não sei, eu posso estar enganado, mas parece que tudo foi feito por eles, sabe? Talvez o cenário pode ter alguma coisa no Marketplace, mas eu sei que os personagens, a maioria ali foi feito por eles, entendeu? Então, para você lançar no videogame, o ideal é que seja um game original, sabe? O meu não é. A única coisa no meu que realmente foi eu que fiz, que é exclusivo, é a arma do personagem ali, algumas músicas que eu compus, entendeu? Mas os cenários são assets do Marketplace, entendeu? Então, não faz muito sentido eu lançar ele para videogame, sabe? Tem outros games também brasileiros que foram lançados aqui, mas eu queria ressaltar só esses dois, porque eles são exemplos de dois games que deram certo, entendeu? Esse aqui foi lançado mesmo, tá vendo? Não é um game muito caro, tá vendo? O 171, deixa eu ver quanto que tá custando, eu nem olhei. É o mesmo preço, 59. 59 é um bom preço para lançar o game, tá vendo? Porque não é muito caro, também não é um preço muito barato a ponto de você não lucrar com ele, com esse preço, entendeu? Mas se o seu game não for um game que tem market, entendeu? Aí você tem que lançar ele mais barato. Você pode lançar ele tipo R$ 20, alguma coisa assim. Com market, você lança mais caro, entendeu? Quanto maior o market, mais caro é o valor do game, entendeu? Falar um pouquinho agora também da repercussão que teve meu game. Como eu falei, ele teve uma repercussão boa no YouTube. Muita gente jogou ele. Muita gente, principalmente americanos. Ele vendeu mais para os Estados Unidos. Muita gente me pediu chave, porque quando você coloca na Steam, você pode, digamos assim, doar chaves, entendeu? Gratuitas. Você pode doar chaves gratuitas. Aí o que acontece? Eu dei mais ou menos umas 30 chaves do game. E para muito youtuber, muito pessoal do Twitter que me pedia, sabe? Geralmente eram americanos. Mas eu acho que umas 30 eu dei pro pessoal para poder fazer o marketing para mim, entendeu? E eu achei legal isso, o pessoal pedir, sabe? Porque isso aí que é o legal, você lança um game, aí o cara fala assim: eu sou youtuber, eu tenho um canal de videogame, eu tô interessado em colocar seu game lá no meu canal. Fazer uma análise dele lá, fazer um detonado, qualquer coisa, né? Isso é bacana, porque isso aí é que ajuda na divulgação, beleza? E nesse ponto, o meu game teve uma repercussão muito boa. Aí nesse ponto eu fiquei satisfeito, sabe? A repercussão dele foi bacana, o pessoal curtiu bastante.
E sobre questões de vendas, estratégia de vendas e tal, eu cheguei a tentar colocar meu game na nuvem também, que é um site brasileiro, certo? Eu cheguei a fazer até tipo uma entrevista com a dona lá do... Dona não, ela é uma das funcionárias lá do site, entendeu? E mas só que o que aconteceu? Eu fiz essa entrevista com ela e essa moça ela entrou de férias. E eu acabei pensando bem e não achei que ia mudar muita coisa lançar em outros sites não, sabe? Porque tem muito site aí que eles falam que vende jogos e tal. Não estou falando da nuvem. A nuvem é um ótimo site, eu gosto mais desse site, eu já comprei jogo lá e tal. Mas tem outros aí que você coloca o seu jogo lá e ele simplesmente não vende, entendeu? E como meu game eu coloquei ele baratinho, eu vi que não, assim, para mim não interessava muito não, sabe? Então eu deixei isso de lado e acabei não colocando lá, sabe? Mas eu pretendo fazer um novo game, eu vou falar sobre isso, mais original, digamos assim, né? E aí sim, eu quero lançar para videogame, eu quero lançar para mobile, entendeu? E quero lançar em todos os sites possíveis, beleza? Eu vou falar sobre isso. Eu acredito que a Steam é o melhor site, sabe? Tirando a Steam, a melhor opção é você lançar para videogame ou para celular, entendeu? Sobre esse novo game que eu estou falando, na verdade eu não quero falar sobre ele agora não, para não criar expectativa e tal. Mas é um game infantil, sabe? Eu vou fazer um game infantil e vou lançar ele na Steam. Quando eu lançar ele, aí já tem a estratégia de lançamento que eu aprendi, que eu vou te ensinar ela agora. Assim, pelo menos é o que eu achei que funciona. A estratégia é o seguinte, pelo que eu aprendi, eu acredito que, primeira coisa que você não pode fazer que eu fiz, que eu não sabia, né? É lançar o game sem ser em acesso antecipado. Por quê? Porque quando você lança o game em acesso antecipado, você se o game tiver problemas, aí tá tudo bem. Por quê? Porque é uma demo, entendeu? Se é uma demo, as pessoas podem criticar, pode fazer o que for, que você pode lançar uma atualização, entendeu? E consertar aquilo. Por quê? Porque é uma demo. A partir do momento que você de cara lança seu game, como eu fiz, se a pessoa critica uma coisa, tipo assim, a pessoa... Igual, eu tive uma crítica de um cara que acho ela perfeita, a crítica dele. Correta, eu percebi isso também quando eu estava fazendo, que é o seguinte, deixa eu até voltar lá no meu game. É a respeito desse mapa aqui, ó. Repare que eu usei prédios da década de 90 e o cara fala, pô, o game não parece ser do futuro, porque ele é um futuro próximo, né? É daqui 9 anos, né? Mas os prédios são da década de 90, entendeu? Então isso ficou meio estranho mesmo, é porque eu não tinha prédios modernos, sabe? Então eu acabei usando o que eu tinha, entendeu? Então eu poderia, se tivesse, se eu tivesse lançado em acesso antecipado, hoje eu poderia trocar esses prédios por prédios modernos, entendeu? Porque isso aqui seria só uma demo. Mas como eu já lancei o game, não faz sentido eu lançar uma atualização mudando o mapa inteiro, entendeu? Aí pra mim não faz muito sentido isso não. Aí eu vou manter do jeito que eu fiz, né? Como diz a frase aí, o que eu falei tá falado, entendeu? Então é isso aí mesmo. Então a primeira coisa, não lançar o game sem ser acesso antecipado. E olha que interessante, você lança o game no acesso antecipado, ele cai lá nas primeiras páginas da loja, certo? Que é essas páginas aqui, ó. Cadê? Lançamentos. Então a lista aqui, tá vendo? Ele vai cair nessa lista, no acesso antecipado. E o dia que você lançar, ele vai cair na lista de novo como lançamento. Então ele é como se você lançasse o game duas vezes. Então
ele vai estar nas primeiras páginas 2 vezes, entendeu? Isso aí eu acho legal. E outra coisa, não lançar ele sem o tutorial, que é importante, tem que ter o tutorial. E o mais importante que eu acredito na hora de lançar seu game, se você quiser que ele venda muito, é o marketing, sabe? Você tem que ter uma comunidade, tem que ter alguma coisa para alavancar seu game, entendeu? O meu game não tinha comunidade, não tinha nada, eu não tinha feito nada disso. Mas hoje eu vejo que se você quiser que seu game venda muito, faça sucesso, como um 7.1, como Fobia, o segredo está na comunidade. Porque quando eu fui no Facebook e eu percebi lá que um 7.1 tem 70 mil seguidores lá, entendeu? Então tudo isso influencia na hora de vender o game, entendeu? Quando eu lancei meu game, eu sabia que eu tinha que fazer um marketing. Tanto que eu até fiz no Google Ads, na semana do lançamento eu fiz. Se teve repercussão isso, não teve, eu nem sei, mas eu fiz. Mas a comunidade é o mais importante. Você criar uma página, ter seguidores, entendeu? É isso que vai fazer uma alavancagem nas vendas do seu game. A verdade é que é o seguinte, quando eu lancei meu game, no dia que eu lancei, foram lançados mais de 20 jogos junto com o meu. Então, quando ele apareceu nessa lista aqui de lançamento, ele nem apareceu aqui entre esses primeiros não, porque foi lançado vários junto com ele. Eu acho que no dia, ao todo, deve ter chegado a uns 30 lançamentos. Então, a Steam tem mais ou menos isso, 30 lançamentos por dia. Então, o que acontece? Aí que você vê a importância do marketing, né? Quando tem marketing, a pessoa acha seu jogo aqui, beleza? Então, assim, basicamente é isso, né? Para finalizar aqui, mas não menos importante, eu vou abrir aqui os dados meus aqui da Steam, que é o seguinte. Esses dados são do primeiro mês de lançamento. Na verdade, aqui estava... Eu lancei em janeiro. Isso aqui foi em... Acho que foi em fevereiro que eu bati esse print aqui. Então aqui é o seguinte. Esse valor aqui de cima, 919, é o valor total das vendas. Com os descontos, cai para 577, certo? Até onde eu entendi é assim. Aí, meu game tinha vendido 82 unidades, certo? Acho que é isso mesmo, 82 unidades. E dessas 82, 20 foram devolvidas, que equivale aqui a 26%, parece, né? Beleza. Aí, você demora 2 meses para receber o primeiro pagamento. Então, no terceiro mês, se eu não me engano, eles me pagaram, referente a janeiro. Aí, o que acontece? Eu recebi aqui tem um valor, né, que eles me pagaram, e o de cada 229 é o valor com essa taxa aqui descontada, entendeu? Aí eu até pus aqui, ó, dia 28/2, foi no mês seguinte, na verdade. Eu recebi R$ 1.105, que é referente aos 229 aqui, ó, beleza? Até pus aqui, ó, referente a janeiro. Então, em janeiro, eu lancei meu game dia 5 de janeiro. Então, eu recebi esses 1.105. Mas só que essas informações, eu peguei elas em fevereiro. Aí eu fiz um cálculo aqui, ó. Tinha 577 vendidos, né? Eles me pagaram 265, ficou 515. Menos a taxa de 35, essa aqui, é igual a 280. Então eu deduzi que em fevereiro eu ia receber 280, entendeu? Mas na verdade eu recebi até um pouco menos. Eu não cheguei a receber 280 não. Aí o que acontece? Hoje a gente está em junho. Hoje meu game ele vende quando ele está em promoção. Quando ele não está em promoção, ele não vende, sabe? Às vezes vende um na semana, entendeu? Vende um e tal.
Mas quando ele cai em promoção, aí ele vende, tá? Lembrando que eu ainda não fiz o marketing, não fiz nada disso. O game foi lançado só para PC mesmo, entendeu? No início ele estava com preço mais alto, ele custava R$ 59. Depois eu fui baixando aos poucos, à medida que eu via que ele estava vendendo menos, eu fui baixando o preço dele, entendeu? Aqui está com uma porcentagem até alta, 26%, porque é igual eu falei, o pessoal não entendeu a lógica do game muito bem. Então quando a pessoa começa a jogar, eu já fiz muito isso, começo a jogar um game, eu não entendi a jogabilidade, ou então a jogabilidade eu não gostei, eu paro de jogar na mesma hora, entendeu? Então eu acho que o pessoal não entendeu muito bem a jogabilidade não, então muita gente devolveu. Mas beleza. Aí, eu não vou mostrar o faturamento total não, de hoje, porque não faz sentido você comparar os meus resultados com o seu, ou querer comparar com o do 7.1, entendeu? Cada época, cada jogo, cada pessoa, cada marketing, tudo vai influenciar. Então, o resultado de um não tem nada a ver com o resultado de outro. Você pode ver que o wishlist, eu acho que é assim que fala, tem bastante gente aqui. Isso aqui são as pessoas que têm interesse em comprar o game. É como se você tivesse colocado ele nos favoritos, você tá me entendendo? Então aqui tem muita gente que interessado no game, tá vendo? Nessa época, ó, que eu tirei esse print, beleza? E é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você, entendeu? Quem assistiu ao vídeo todo, eu acho que agora tem condições de tirar uma conclusão disso para você criar o seu game e lançá-lo, certo? Porque sem essa experiência, a gente fica assim sem saber o que fazer, certo? E eu agora, com base nisso, tudo que aconteceu, eu adquiri experiência suficiente para entender como que é o lançamento de um game, entendeu? Eu hoje, igual o 2032, eu demorei 4 anos para fazê-lo, certo? Eu hoje, se eu for fazer um game, igual eu quero fazer agora, eu não quero demorar mais de 1 ano para fazer, não. Por quê? Porque para um game fazer sucesso, é difícil. Dentre 100 games, ou melhor dizendo, dentro de, se eu não me engano, 100 mil jogos que são lançados, apenas um faz realmente muito sucesso e sei lá, uns 50 fazem um sucesso razoável, entendeu? Então, a chance de você lançar um game só e querer fazer sucesso com ele é meio difícil, entendeu? Então, o ideal é que você tenha ali uns 5 games lançados, que talvez um faça sucesso, entendeu? Se um fizer sucesso, você já ganha um dinheirinho bom aí, entendeu? Se eu não me engano, pelo que eu vi num site aí que mostra as vendas da Steam, o 171 vendeu 2 milhões de reais. É muito dinheiro, mas só que eu acho que esse valor é esse valor de cima aqui, ó, é o valor bruto, certo? Aí tem as taxas e tal, o game ele foi feito por um grupo de pessoas, então eles vão dividir o dinheiro ali entre algumas pessoas tal. Eles estão investindo em novos recursos, então dentro disso aí eles tiraram um dinheirinho bacana, certo? Então assim, eu espero que isso sirva de motivação para vocês, assim como serve para mim, entendeu? E eu pretendo fazer mais vídeos para o curso aqui. Eu até ia fazer um outro hoje mesmo, eu ia fazer sobre sombras, falando sobre sombra, como configurar as sombras para ter mais otimização, mais coisa. Eu acho que ainda vou gravar esse vídeo. Mas o curso ele não acabou aqui não. Se Deus quiser, eu ainda vou fazer muitas aulas aí. E quiser comentar o vídeo aí, dar alguma sugestão, porque essa é a minha experiência. Às vezes você tem uma experiência melhor que a minha, entendeu? Então
Se quiser comentar aí, mandar alguma mensagem, qualquer coisa, pode ficar à vontade. Ou alguma outra pergunta, alguma coisa que eu não falei, entendeu? E até o próximo vídeo aí, valeu!